Olá, hoje nós estamos no canal Comunicação eu sou Carolina Portugal e hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, uma profissional da minha equipe, que eu tenho muita estima e muito respeito, que é a Bianca Secom. Bianca, eu queria que você se apresentasse. Oi, tudo bem? Meu nome é Bianca Secom, eu sou fonoaudióloga formada pela Unicamp com especialização em motricidade orofacial e no método PROMPT. Bianca, eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje, a gente conseguisse explicar um pouquinho para as pessoas, um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia, que é um dia a dia muito gostoso, mas um dia a dia de muito desafio, Muitos. né? Que a gente aprende, às vezes, mais do que ensina. Com certeza. E eu queria que a gente hoje discutisse um pouquinho sobre aquisição de fala, sobre transtorno motor de fala, e para isso a gente falar um pouquinho sobre o que é fala, né? Qual o conceito de fala que a gente tem? Não um conceito, uma coisa leve, né, do conceito de fala. Eu acredito que a fala é o nosso ato individual de liberdade, porque é através da fala que a gente mostra para o mundo o que a gente sente, as dores que a gente tem, as nossas opiniões. A fala é o que nos faz ser cada um indivíduo, né? Porque é a partir dela que a gente consegue demonstrar para o outro quem nós somos. E a fala, ela começa desde o bebezinho quando nasce, né? Quando ele vê o outro falando com ele, o início dos balbucios, que é tão importante, né? O bebê, quando ele começa a balbuciar, ele tem tanto feedback auditivo como sensorial. A fala, ela começa a se desenvolver na criança quando ela está sendo amamentada. A musculatura da fala, ela vem desde a amamentação. Então, tudo isso, todo esse princípio da fala, ela está desde antes da criança começar a falar. Só que não é um processo fácil. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É uma coisa que a gente percebe que é tão importante nessa aquisição do primeiro ano de vida, é que a gente nasce com a capacidade de aprender qualquer língua. Sim. E a gente vai aprendendo logo no início a seleção dos fonemas, que são os que a gente mais utiliza. Concomitante a isso, a gente vai vendo a articulação do outro, porque quando a gente amamenta, além da questão muscular, tem a questão do que você consegue fazer, a imagem articulatória, a produção do fonema que você está ouvindo. Então é muito mais do que quando você chega só ao balbucio, né, Bianca? É o que você vai aprendendo durante esse processo para, de fato, você aprender a falar com qualidade. Essa conexão de imitar o outro, de tentar fazer aquele mesmo sorriso, aquele bico, tudo isso no final vai nos ajudar na fala, que é um processo multidimensional. Para a gente conseguir falar, a gente precisa ter o retorno auditivo, a gente precisa ter o sensorial, o cognitivo linguístico e o controle motor, que é a chave do nosso assunto. Exatamente. E aí, dentro disso do nosso dia a dia, hoje em dia a gente escuta muito uma pergunta que ela é quase diária, né? Que é, meu filho tem apraxia? E a outra pergunta é, meu filho vai falar? Essa é a grande angústia da fono. São as duas hoje em dia. Acho que a pergunta que, se eu puder falar que mais me dói é, meu filho vai falar? E quando a gente vê que o processo está sendo muito difícil, eu só queria escutar a mamãe. Nossa, esse é o mais difícil. Eu acho que é onde me dói bastante, assim. E as pessoas acham que não dói na gente. Às vezes me perguntam, você é mãe? E aí quando eu falo não, elas já olham com aquela cara do tipo, acho que você não está entendendo a minha angústia. Mas a gente entende porque a gente vibra dentro do consultório. Cada palavra conquistada, cada sílaba conquistada, aquela criança que não vai começar produzindo uma palavra, ela vai começar a produzir uma sílaba com significado, isso já ganha muito pra gente dentro da clínica, muito. Porque uma coisa que você falou, muito legal isso do significado, porque é uma coisa que é importante a gente ressaltar, que a função da fala é comunicação. Então não adianta eu falar e não conseguir me comunicar. Ela tem que ter funcionalidade. Eu preciso conseguir falar para o outro o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou querendo, né? Obviamente, a gente quer o máximo de dignidade, de liberdade para esse sujeito, dele produzir frases, dele conseguir contar o que aconteceu. Outra coisa comum que a gente escuta é quando eles já falam, mas eu perguntei como foi na escola, eles falam, legal. Não e tá bom, legal. Porque é quando você espera o mais.
Porque quando o seu filho tem dificuldade em se comunicar, em entender, em se relacionar, é muito comum você se angustiar de querer saber o que aconteceu lá, para você poder ajudar, para você ir para a escola e intervir e falar, olha, meu filho está sentindo isso, está acontecendo aquilo. Então, muitas mães falam, não vou pôr na escola por enquanto, porque ele não está falando. Ele não vai me contar o que aconteceu. É isso aí. E produção de fala é diferente de produzir palavras. A fala, ela tem que ter uma resposta. Todo mundo que fala espera algo daquilo. Então a criança, ela espera te falar alguma coisa para ela ganhar algo em troca. Então se ela tá com fome, se ela tá com sede, ela quer ganhar um sorriso, ela quer ganhar um carinho, né? É isso que a gente espera, é realmente a comunicação. Outra coisa é quando os pais chegam pra gente e falam assim, mas o meu filho não fala helicóptero. É verdade. E qual é a função da palavra helicóptero no cotidiano dessa criança? A gente tem que ir muito por palavras reais e que sejam de grande abrangência para o cotidiano dessa criança. Para essa criança ganhar autonomia. Não quer dizer que essa criança nunca vai conseguir falar uma palavra difícil, uma palavra maior, que seja mais complexa, mas ela tem que ter autonomia, ela tem que ter confiança na fala dela, com palavras menores, com palavras mais fáceis, mas para ela conseguir chegar numa comunicação, quem sabe, mais complexa. Mas ela tem que ter confiança no que ela está falando. Porque eu acho que um dos aspectos sociais mais importantes e que nos sufocam como fonoaudiólogas é o fato de que as crianças, quando têm um transtorno motor de fala, elas se isolam. Elas deixam de tentar falar, ou elas começam a colocar gestos no lugar da fala, ou elas ficam muito irritadas. Crianças com dificuldades de fala, elas chegam muito irritadas no consultório. Verdade. Né? Elas emburram quando você fala, mas o que é? O que você quer? Elas já se fecham, porque é uma frustração. Não só dos pais, também das crianças. É verdade. O isolamento social, que às vezes ele vem não porque ele quer se isolar, mas porque ele não consegue fazer parte do grupo, porque ele não consegue se fazer entender. Sim. O uso de gestos, ele é muito legal, porque a nossa comunicação é multimodal. Então, assim, pensar na comunicação como só a fala é um erro. A gente está aqui falando e não consegue parar a mão. Exatamente. E isso, quando a gente pensa em transtornos motores da fala, quando a gente pensa numa apraxia, a gente pensa que a comunicação alternativa, ela é complementar e ela é necessária em muitos casos. E ela é importantíssima. Exatamente. A comunicação multimodal, ela transforma a criança porque ela também dá suporte. Muitas vezes a gente entra com comunicação alternativa, a gente entra com o uso de gestos, a gente entra com o uso de imagens, e isso dá suporte para a criança querer falar. Exato. E organiza o pensamento, organiza a linguagem, a chance dela oralizar aumenta. Muito. Porque ela consegue ter uma melhor organização de pensamento, ela consegue aumentar o repertório dela, o vocabulário receptivo dela, que é um número de palavras que ela tem dentro dela, vai ficando maior. Ela vai conseguindo entender o que está no entorno e, concomitante a isso, a gente vai trabalhando com os métodos táteis sinestésicos para os casos de transtorno motor da fala, né, Bianca? Isso aí, Bianca, é uma rainha nisso. Comunicação multimodal é quando nós utilizamos mais de uma forma para poder nos fazer entender. Então, porque a gente tende a achar que a gente vai se comunicar só através da fala. Realmente, é onde a gente consegue uma resposta mais rápida do outro, a gente se faz entender mais rápido. Mas também a gente se comunica por gestos, a gente se comunica por troca de figuras. Tem a questão da alta tecnologia, que são os aplicativos nos tablets também que a gente consegue. Nos casos de transtornos adquiridos, que são o AVC, o TCE, você tem outros métodos, principalmente esclerose lateral amiotrófica, que você vai só com o olhar, que eles já conseguem rastrear com o olhar o que você está querendo. Então, a comunicação multimodal é quando você dá uma grande gama de possibilidades para a pessoa se comunicar. Se a gente pegar um bebê, o bebê, quando ele está nessa aquisição dos fonemas que a gente explicou inicialmente, quando ele está conseguindo começar a balbuciar, e quando ele começa a rastrear quais são os sons que ele mais vai, que são os da língua, que são os mais usuais para ele vai chamando a atenção para ele, através de quê? Ele grita, ele faz gesto, ele procura no ambiente, ele olha para um lado e para o outro até alguém olhar para ele. Ele engatinha ou ele joga uma coisa no chão para que você olhe para ele. Isso, a pessoa está aprendendo a se comunicar de outra maneira, que não necessariamente a fala. Então, a primeira forma da gente se comunicar não é a oral.
a gente começa a se comunicar na realidade com o corpo da gente. Então a gente tem que estender isso ao longo da vida. Então, quando a gente pega crianças que têm dificuldade de fala real, que elas demoram a falar, que às vezes transtornos do desenvolvimento que são mais importantes, que comprometem mais a fala, a gente investe muito na comunicação gestual, na comunicação alternativa, para que essa criança consiga ter outras formas de se fazer entender e a gente conseguir diminuir o comportamento interferente que ele pode ter. Comportamento interferente é quando ele pode se bater, ele pode bater no outro, ele pode quebrar as coisas que a gente chama de destruição de propriedade. Isso, ou ele se isola. Então a gente consegue diminuir esses comportamentos interferentes, muitas vezes quando a função desse comportamento é a falha na comunicação. Então tem muita família que tem resistência da gente entrar com comunicação alternativa. E na realidade, muitas vezes a gente está dando para essa criança um passaporte de liberdade, sabe? Dela conseguir viver com muito mais dignidade enquanto a gente está trabalhando a fala dela, porque a gente também não desiste disso, sabe? A gente não vai desistir da fala da criança, mas a gente precisa dar para ela o direito de se fazer entendido. Os métodos táteis sinestésicos é quando tátil, sinestésico é o que a gente percebe. Então é quando eu consigo, através do meu toque, dar para ele a propriocepção daquele ponto articulatório, do movimento que ele vai ter que fazer. Então a gente tem métodos que são muito famosos. Tem o PROMPT, que é uma formação internacional, uma certificação internacional. Nós temos o Multigestos, que é nacional, dentre outros. E assim, é muito importante para que o fonoaudiólogo saiba elencar qual o método utilizar, ele precisa saber fonologia, anatomia e fisiologia. Se eu não souber bem isso, também fica um método que eu vou aplicar por aplicar. E a gente tem outro problema, porque a depender do nível de gravidade dessa pessoa, ela não deixa a gente encostar nela. E a gente tem que ir pensando em caminhos para a gente conseguir chegar a tocar na face dessa criança ou desse indivíduo sem que isso seja aversivo para ele. Então, assim, porque muitas vezes a questão sensorial que a Bianca começou falando, ela é uma questão muito importante. E às vezes a gente vai precisar de um trabalho de um TO concomitante ao nosso, para poder trabalhar a parte sensorial e a gente ter um melhor resultado no que a gente faz. Até porque o planejamento motor global, ele tem total interferência no planejamento motor mais refinado, que é o que no caso a fala. Com certeza. Quando a criança chega no nosso consultório, seja ela encaminhada de um outro profissional da saúde, às vezes essa criança ela já chega com um diagnóstico pra gente de base, ou na maioria das vezes a gente acaba sendo a porta de entrada dessas crianças, porque outros aspectos do desenvolvimento podem estar em defasagem, podem estar atrasados, mas nenhum incomoda tanto quanto a fala. Verdade. Né? Então, assim, os pais procuram a gente primeiro e que bom que chegam até a gente, porque a falta da fala está atrapalhando, está incomodando essa família. E aí a gente avalia essa criança dentro de dois aspectos principais, pensando na fala: a motricidade orofacial, que é quando a gente vai ver o fortalecimento da musculatura de lábio, bochecha, língua, o quanto essa criança é responsiva ou não, tanto numa produção de fala ou nos exercícios que são pré-estabelecidos dentro do protocolo, e no PROMPT. O PROMPT, quando a gente usa o protocolo, ele também avalia toda a questão do tônus muscular, desse fortalecimento ou não da musculatura, mas já voltado para a fala. Então essa criança, ela consegue produzir certos fonemas, ela usa subprojetos de fala. Como que tá essa fala dessa criança? Ela consegue, ela tem alguma projeção de fala? E através disso a gente consegue pensar no nosso tratamento a curto, médio e longo prazo. A gente sempre tem que desenhar como que vai ser essa terapia dessa criança. E exatamente aí pensar se essa criança chegou primeiro pra gente, se só a gente dá conta. Perfeito. Normalmente a resposta é não. Né? Uma andorinha só não faz verão, só a gente não é o suficiente para trabalhar essa criança, exatamente por isso, porque a gente precisa de um controle global dessa musculatura. Quando a gente trabalha com multigestos, quando a gente trabalha com PROMPT, a gente consegue fazer a criança se autorregular.
A gente consegue fazer a criança fazer o próprio exercício nela. Então você senta a criança de frente para o espelho, a criança usa a própria mãozinha para ajudar a musculatura da face no que precisa, só que ela precisa se conhecer. Ela precisa entender onde é que está a boca dela, onde é que está a mão dela, como que ela manipula tudo isso. Ela vai deixar eu manipular? Ela vai me deixar chegar no rosto dela? Uma criança que não te dá a mão, uma criança que não gosta de luva, uma criança que às vezes vem de um processo hospitalar na primeira infância. Verdade. E aí, tudo que é novo, tudo que vem de fora, a gente usa vibrador facial, a gente usa espátula, a gente usa bolinha de sabão. Tem criança que no começo não aceita nada disso. Então, quando a gente faz essa avaliação, usando, né, mais de um protocolo, a gente entende que momento da terapia essa criança se encontra. Ela está no pré-requisito? Ela já me deixa entrar com um protocolo de controle motor, como prompt, como multigestos, e a partir disso a gente vai desenvolvendo os próximos passos da sessão, que é buscar o controle motor para uma produção de fala eficiente. Bianca, e uns exemplos práticos do que acontece no dia a dia dessas crianças com essas dificuldades de fala, que a gente consiga ilustrar essa nossa realidade para as pessoas que estão ouvindo, porque muitas vezes elas podem se identificar com essa realidade. A gente tem um caso recente na clínica de um menino de 6 anos que ele chegou com pouquíssimo uso de fala oral, quase não produzia nenhum som, nenhum fonema. Fonemas são aqueles sonzinhos mais curtinhos, né? Então, se a gente pensa num dá, num pá, e aí ele não produzia quase nada. Ele sentava de costa para mim nas primeiras sessões. Quando eu tentava produzir qualquer coisa com ele, quando eu tentava chegar perto dele, quando eu queria uma resposta dele, ele fazia e virava de costa para mim e ficava a sessão toda de costas se deixasse, mas com o tempo, entendendo quais eram os pré-requisitos que ele precisava para ele se sentir pertencente àquele lugar da terapia, que isso também é muito importante, né? A criança, ela tem um lugar de fala dentro da nossa clínica, mesmo se ela não produzir nada verbalmente pra gente, né? Então, assim, ele percebeu que aquele era um lugar confortável para ele, que ele podia se manifestar. Eu fui começando a fazer um manejo tátil nele, dentro do prompt, que ele era eletivo, né, para esse tipo de terapia. Então eu sento ele na frente do espelho, eu manipulo o rosto dele. Como é que a gente produz o som? A gente cria uma memória muscular para essa criança usando os gestos. Então a gente coloca a boca da criança dentro do parâmetro para produzir aquele som. E hoje ele produz sozinho. Ele vai sozinho, ele mesmo com a mão dele, no rostinho dele, ele vai se apalpando, ele vai se apertando, ele não precisa do espelho, né? E aí, com o tempo, além dele conseguir ter o próprio feedback auditivo, se ele erra, ele se corrige, ele vai com a mãozinha no rosto, ele tenta fazer um movimento, com o tempo ele vai limpando isso. E aí ele consegue ter uma produção de fala eficiente sem precisar do gesto, sem precisar de um outro suporte, porque ele cria autonomia, ele cria uma memória para aquele som, para aquele movimento, e ele sozinho consegue fazer o exercício. Teve um fato interessante esses dias, porque ele estava na recepção, era uma criança que não produzia os fonemas que a gente considera mais simples, que são os bilabiais, que é o P, o B e o M, porque eu só mexo a boca. P, B, M. Eu não preciso da língua, eu não preciso de outros órgãos fonoarticulatórios para eu conseguir fazer a produção desses fonemas. E foi muito difícil dele adquirir. Ele começou em março, e com esse método tátil sinestésico, e ele começou a ter essa propriocepção, e ele mesmo, né, Bianca, como você falou, eu peguei ele na recepção, pegando um livro da Peppa, e aí ele olha para o pai e fala: pai, da Peppa, e ele usa os fonemas no lugar certo, de forma correta, e toda aquisição de fonema dele, ele faz questão de ir na minha sala. Ele vai sempre mostrar. Para me mostrar o fonema que ele adquiriu, e quando ele automatizou, ele vai e volta, para que eu consiga ver que ele está fazendo isso sempre. E é um processo tão gostoso de acompanhar, né? Porque a gente vai mudando os sons que a gente está trabalhando, e a gente vai juntando um som no outro. Então, se a gente está trabalhando o P, B e o M, a Peppa come maçã.
Então, o come não vai sair tão bonito, mas eu sempre falo para os pais, não tem importância. A gente não está esperando esse come agora. A gente quer o Peppa, a gente quer o maçã, principalmente o Mado maçã, e aí ele consegue fazer isso. E hoje, quando ele produz errado, quando não sai um som tão bonito, ele faz igual ele fazia para mim, só que agora ele não faz mais para mim. Ele faz só quando ele mesmo erra, né? Mas assim, querendo acertar, ele não foge mais da terapia, ele chega pedindo coisas. A gente usa muito um caderno que vai para casa, com dicas, com instruções. Ele carrega esse caderno com maior afinco, ele leva em toda a sessão, ele segura, assim, aquilo pertence a ele, porque ele sabe que ali dentro tem mecanismos que ajudam ele na comunicação dele. E ele vai para, quando a gente começa um som novo, ele consegue produzir, ele chega na recepção, ele quer mostrar para a mãe, ele abre o caderno, ele mostra o que ele conseguiu aprender a falar. Isso é o que mais vale a pena, esse eu acho que é o grande mérito do trabalho. É um trabalho muito legal. Teve outro caso de uma criança de 2 anos, não vou lembrar quantos meses. Ele chegou bem no começo dos 2 anos, assim, 2 meses, 3 meses. E com uma produção de fonema onde ele só produzia, em algumas vezes, em alguns momentos, né, as vogais com a prosódia apropriada, mas não era sempre que ele olhava, vamos supor, vaca, né, era E tinha hora que ele olhava a vaca e ele não conseguia produzir. E ele, assim, também com palavras menores, né? Tipo, sim, de sílabas. 2 sílabas, assim, era o máximo. Passou para 3 sílabas, já também não... Ele não conseguia, ele não dava conta. E hoje ele consegue, ele começou a produzir as consoantes, né? Ele tinha uma aceitação maior da produção das vogais, agora ele já começou a produzir as consoantes. É uma criança que aceita também o trabalho que a gente faz. A gente tem um vibrador facial que tem bichinho, né? Tem formato de bichinho. As crianças adoram. Ele mesmo coloca nele, ele coloca do lado da boca, ele produz o som. Ele se faz muito pertencente. E eu acho que a gente vê muito isso na vontade de falar. É verdade. Né? Aquele discurso do tipo, ele é preguiçoso, ele não quer falar. Você taxa a criança de preguiçoso e você tira dela o direito de querer falar, mesmo Sim. quando ela não consegue. Uma outra coisa que a gente escuta com frequência não, o pai falou com 3 anos, o tio falou com 4 anos. A gente sabe que os estímulos que a gente tem proporcionam hoje uma aquisição de fala dentro do que a gente espera, dentro daquele quadro fonêmico. As crianças vão para a creche mais cedo, o que possibilita mais socialização para elas. E a gente sabe que o uso de telas é um veneno nesses casos, né? O excesso, a gente também não vai achar que tem que zerar de todo mundo, porque a gente vê que a realidade hoje não nos proporciona isso, mas em alguns casos precisa de zerar, mas a gente tenta ter um meio termo nisso dentro do que é viável e do que dá, mas fico alerta de como que é importante a intervenção precoce, porque isso muda a vida do outro. A intervenção precoce muda a vida da pessoa. E uma coisa que acontece com o mundo, a gente está no mundo globalizado e a gente está no mundo bem mais acelerado do que os nossos pais, do que os nossos avós. Eu tenho 10 anos de formada e a classificação de quais palavras, quais fonemas as crianças têm que apresentar, dependendo da faixa etária, já não é o mesmo que eu aprendi na faculdade. Essa idade já caiu. Né? Por quê? Porque as crianças estão sendo expostas mais cedo, tanto a telas, que não é o ideal, mas também a creche, a escola, o convívio social. As crianças hoje, a gente tem crianças que têm agenda que a criança vai para a escola, a criança vai para o futebol, a criança vai para a natação, a criança vai para o balé, vai para a ginástica. E todos esses ambientes, eles influenciam na comunicação da criança. Então, assim, a gente também não pode se pautar, tipo, mas o pai demorou para falar, porque o mundo está acelerado e esses dados, eles estão mudando. E a gente precisa estar atento a isso. Sim, eu fico muito preocupada com a intervenção precoce, com a intervenção precisa. A gente pode ter histórias que são diferentes, a gente não precisa ter as mesmas histórias, né? Exatamente. Cada um tem a sua história. Às vezes não é porque foi difícil para alguém que tem que ser pra gente também, né? Para aquela criança. Sim. E a gente precisa entender quem é aquela criança.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente passa muito no consultório. A gente não está aqui para taxar nenhuma criança dentro de um diagnóstico, a gente não está aqui para rotular nenhuma criança, mas a gente precisa entender quem é aquela criança. Tendo ela um diagnóstico ou não, isso vai definir o nosso tratamento. E não é definir o julgamento, é definir qual é o melhor tratamento para aquela criança. Sim. A gente pode usar o prompt, a gente pode usar o multigestos, essa criança ela dá conta nesse momento. Isso. Quais são os outros profissionais que a gente precisa? A gente precisa de um pediatra, de um neuropediatra, de uma TO, de uma psico, de uma físio. É um grupo grande para cuidar de uma criança, mas para cuidar do jeito que essa criança merece ser cuidada. Exatamente. Eu quero agradecer, Bianca, você. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade de estar aqui, de colocar um pouquinho do seu vasto conhecimento, do seu dia a dia, que é tão rico, que transforma tantas vidas, que eu sou tão grata a você, não só por esse momento, mas por um dia a dia. Não, eu que agradeço. Transformador. A gente aprende muito, todos os dias. Eu acho que eu aprendo muito com você, aprendo muito com a clínica, desde que eu entrei. São 3 anos e meio de trabalho já conjunto, e o quanto isso tem me enriquecido, e também pelas nossas crianças. Eu acho que a gente aprende muito com todo mundo que entra pela porta. Sem dúvida. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, estiveram conosco, e fica o alerta, se vocês identificarem alguma dessas manifestações que a gente descreveu aqui, procure ajuda, não espera. Mais importante do que saber o nome do que a criança tem é intervir de forma precisa. Para isso, às vezes, a gente precisa saber o nome, mas a intervenção precisa, isso faz muita diferença na vida do indivíduo, isso, consequentemente, de toda a família. Vai estar aqui o link para o nosso canal Comunicação nos sigam, e qualquer dúvida, manda pergunta que eu e Bianca a gente está à disposição e a gente responde vocês. Muito obrigada, tá, Bianca? Obrigada.